nome é Sandro França, sou formado pela Unicuritiba, o curso é Tecnologia em Design Gráfico, sou tecnólogo na real, não sou bacharelado. Esse ano eu vou completar 4 anos de carreira. Desses 4 anos, 3 anos e 10 meses eu passei pela Brainbox Design Estratégico, sob o comando do Marcos Minini, diretor de criação. Aprendi muito com esse cara, aprendi muito com os heads também que passaram por lá. Luciana Dentmar Bagatin, Jefferson Silveira, Márcio Popia. O que eu posso falar mais desse início, assim? Eu sempre fui inquieto na minha carreira, desde a época da faculdade, assim, eu era do tipo que não parava quieto. Eu fazia os projetos da faculdade, corria atrás de professores como Lípcio Carvalho e Neuza Palmieri, buscando mais projetos, e quando nem eles tinham mais projetos, eu buscava mais projetos na internet, concursos, projetos colaborativos, enfim. Então, eu sempre procurei criar muito. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é bem um compilado de tudo isso, de como foi e como está sendo esses 4 anos de carreira, e espero que eu continue por um bom tempo fazendo o que eu gosto, porque design para mim é simplesmente isso, é o que eu gosto de fazer. Então, eu vou vendo um PDF que eu tenho aqui e vou conversando com vocês nessa gravação. Essa palestra eu chamo bastante, eu comecei a chamá-la de ácido, porque aqui eu falo muito o que eu, pelo menos, não ouvi na faculdade, o que, como posso dizer, vou falar muita coisa que deveria ser dita aos alunos e de uma maneira mais dura, vamos dizer assim. E eu começo falando da minha evolução no meu processo criativo, que em muitos momentos a gente se acha deuses, vamos dizer assim. A gente se acha mais especial do que as pessoas normais, vamos dizer assim, que possuem uma outra profissão. Designer é isso. Designer sempre se acha melhor do que as outras pessoas. Não tem como, eu já percebi isso convivendo com vários tipos de pessoas, e a gente sempre acaba se achando melhor. Ponto. E eu não entendo até hoje o porquê disso. Sendo que a criatividade não é nada mais, nada menos, pelo menos a minha opinião sobre isso, a criatividade não é nada mais do que uma bagagem. As pessoas tendem a ter mais bagagens que as outras, bagagens que eu digo, referência visual, referências de viagens, referências de filmes, referências de livros. Então, assim como eu, assim como qualquer pessoa que trabalha no meio criativo, as pessoas de fora da área de criatividade também podem ter o mesmo nível de bagagem, de referências que a gente. Então, essa é a primeira dica que eu dou para os estudantes. Não pensem que vocês são melhores do que os outros, não pense que você é melhor que o seu cliente, não pense que você é melhor que o seu colega do lado, porque você não é. Você simplesmente pode ter um pouco mais de bagagem que as outras pessoas. É nesse ponto que eu toco numa ferida de algumas pessoas, assim, que todo mundo fala que, fulano é talentoso, fulano tem o dom, fulano tem talento. E aí, pelo menos na minha opinião, eu me sinto mal quando eu ouço isso. Por quê? Eu não foi assim, não foi do nada que eu ganhei os concursos que eu ganhei, ganhei os prêmios que eu ganhei, passei pelos locais que eu passei, foram poucos, lógico, mas não foi à toa que eu fui convidado por outros designers para fazer outros projetos, não é à toa que eu estou sendo chamado por outras agências para trabalhar. Tem um porquê. Eu estudei, eu sempre estou estudando, sempre estou criando, sempre estou buscando melhorar cada vez mais tanto o meu lado conceitual quanto o meu lado estético
para melhorar meu trabalho. Então, não me venha com esse papo de que é dom, de que é talento, porque para mim, talento e dom não existem. Esse já é o começo de tudo, assim. Nunca entre na sua sala de aula, nunca entre no mercado de trabalho se achando o talentoso ou que você é o único que tem esse dom, porque lá na frente você vai encontrar milhares iguais a você, ou até muito mais avançados do que você. Então sempre mantenha a sua cabeça, os seus pés no chão, sempre mantenha o foco em estudar, porque design é sempre isso, você sempre vai estar lendo sobre um cliente novo, você sempre vai estar lendo sobre um projeto novo, sobre alguma estética, sobre algum novo método de se pensar novo. Então, a minha primeira dica para os estudantes é isso, tipo, não subestimem as pessoas ao redor, não subestimem o mercado, não subestimem o cliente. Você não tem talento, você tem bagagem. E isso já é o que vocês podem começar a pensar que vocês têm de diferente de outras pessoas. Vocês não são melhores. Nunca serão. Essa parte da minha evolução eu chamo de espelhos, porque foram pessoas que eu uso como referência diariamente, uso como referência profissional, uso como referência de caráter, uso como referência de caráter, de pessoa, porque foram pessoas que os seus trabalhos me ajudaram, foram pessoas que me ajudaram no dia a dia, foram pessoas que me ajudam atualmente também nos bastidores do Facebook. São pessoas que me aconselharam e são pessoas que eu sempre estou olhando os trabalhos e que sempre me ajudam a puxar um gatilho para matar algum job, por exemplo, entendeu? Tipo, eu olho o trabalho dessas pessoas e do nada parece que me vem alguma coisa, tipo, e não é questão apenas da estética ou de beleza, é questão de conceitual, é a questão de quebrar um limite, de quebrar um paradigma, de facilitar os meus trabalhos, entendeu? Então, essas pessoas que eu vou falar, quem quiser anotar aí, eu acredito que são pessoas que possuem um trabalho, possuem, possuem trabalhos muito refinados, tanto questão conceitual como questão estética. Então, eu até peço para que os alunos anotem os nomes que eu vou falar aqui e busquem essas pessoas. Eu busco conhecimento, entendeu? Então, o primeiro de todos foi Paul Rand, entendeu? O que eu consegui trazer do Paul Rand para o meu trabalho? Essa questão mais simples, minimalista que os trabalhos que ele possui têm. Tipo, que é pegar, sintetizar tudo o que o cliente significa, tudo que a empresa do cliente significa em uma coisa só, em uma coisa simples, sem muito floreio, sem muitos fogos de artifício. Isso é uma coisa que eu fui percebendo no decorrer da minha carreira, assim, que em vez de você fazer uma marca cheia de brilhos e sombras e cores e milhares de coisas, que isso só faz o seu trabalho ficar mais difícil de se desdobrar e dificulta a vida do cliente futuramente, porque às vezes o cliente sai debaixo das suas asas e vai para as asas de outra agência, de outro designer. Então, você acaba dificultando a vida desse cliente também, não apenas a sua vida. Tipo uma logo que tenha milhares de cores, por exemplo. Você precisa pensar em todos os tons dela em RGB, em todos os tons dela em Pantone, em todos os tons dela em CMYK, em quais mídias ela vai aparecer. Então, a partir desse momento que você cria algo que tenha muitos detalhes, esse algo uma hora vai sair debaixo das suas mãos, debaixo das suas asas e vai para outro designer e essa pessoa vai começar como posso dizer, a transformar o seu trabalho em outra coisa e aí já vai dificultando a vida do cliente. Então com Paul Rand e com Alexandre Wollner também, o nosso brasileiro,
eu pesquisei, estudo os trabalhos deles, eu aprendi isso. Eu aprendi a sintetizar tudo que o cliente significa, tudo que a história do cliente significa, ou tudo que o storytelling que eu crio para o cliente significa em uma coisa só, em uma coisa mais limpa, em uma coisa mais minimalista, entendeu? Por quê? Para futuramente eu evitar erros, para eu futuramente evitar exageros no trabalho, que às vezes você não, para pintar um quadro, às vezes você não precisa dar 1000 pinceladas. Você, às vezes, dando 20 pinceladas, você já tem um trabalho mais refinado possível. Então, é o famoso menos é mais. Você não precisa soltar 1000 fogos de artifício, sendo que com um você já completa, já faz o céu ter um show. Então, tanto com o Paul Rand como com o Alexandre Wonder, eu aprendi muito isso, a sintetizar tudo que uma história tem em uma coisa só. A contar uma história de uma forma mais curta e rápida, sem muitos floreios. Uma figura que eu comecei a ver os trabalhos assim e começou a me ajudar de forma mais experimental assim foi David Carson. Comecei a ver muito a revista Ray Gun que ele fazia, as diferentes formas que ele escrevia Ray Gun, os diferentes tipos de capa, aquela coisa de pegar uma textura de asfalto e jogar por cima de uma textura de água, não sei, entendeu? Tô viajando, mas o que eu vi no trabalho dele me ensinou isso, tipo, que quando você está na faculdade, não se preocupe em errar. Errar na faculdade é totalmente permitido. Pelo menos devia ser, deve ser permitido, porque é a questão experimental. O design na faculdade, pelo menos para mim, tem que ser experimental. Não tem uma cartilha que diga o que é certo e o que é errado. Desculpem os professores, mas isso, pelo menos para mim, é uma verdade. Para mim, testar, riscar, fazer tipografias vernaculares e jogar sobre uma textura de céu com passarinhos, entendeu? Colocar uma foto de um ferro quente e do lado colocar uma foto de uma língua, entendeu? Como se aquele ferro quente fosse queimar aquela língua. Desenhar figuras aleatórias com olhos, línguas, não sei, entendeu? Mas foi isso que eu aprendi com David Carson, entendeu? Extrapolar os limites, estourar os limites, não ficar me segurando. Então, muito dos meus trabalhos autorais, eu posso dizer, eu sempre testo coisas. Tipo, muitas vezes fica uma bosta e poucas vezes fica uma coisa que eu olho e falo, cara, não fui eu que fiz isso. Quando isso acontece, eu fico muito feliz. Porque eu gosto de acreditar que foi outra pessoa que fez e não me vangloriar daquilo, entendeu? Então, é bem isso com David Carson e com o Neville Brody, que é da mesma época do David Carson, eu aprendi muito isso, assim, eu peguei deles muito isso, que é testar formas diferentes, que é testar essas formas diferentes em cima de imagens diferentes ou de outras formas diferentes, é pensar em que não tem limites, não existe limites. Pode ser que no comercial, no trabalho comercial, exista limites ou não, não sei, depende do cliente, depende da forma como você se relaciona com o seu cliente, a forma que eu me relaciono com os meus tem sido boa. Quem vê o meu portfólio testemunha disso. Então, do David Carson e do Neville Brody, eu peguei muito disso, de não colocar limites ao meu trabalho. Eu pesquiso, pesquiso, pesquiso e procuro tirar dessa pesquisa o mais, as coisas mais conceituais possíveis e que essas coisas conceituais se tornem em coisas tangíveis também, entendeu? Coisas que as pessoas possam ver. Então, pelo menos agora que vocês estão na faculdade, não pensem em ter limites. Quebrem esses limites. Vocês estão aí para isso, para aprender, entendeu? Mas lógico, tudo tem que ter um porquê. Vocês não vai pôr simplesmente uma linha preta em cima de uma folha branca sem um porquê. Tem que ter um porquê, tem que ter uma ideia, tem que ter uma poesia por trás daquilo, tem que ter uma história. Design é muito de relação. O design é relação. Uma coisa se relaciona com a outra. Pelo
menos para mim. Outro também que me trouxe muito essa coisa de testar, de experimentar até plataformas diferentes, usar vegetais, usar massa, usar moedas, foi o Stefan Sagmaster, entendeu? Muitos dos trabalhos dele é experimentação, é uma coisa diferente, são testes, são quebrar o cotidiano, quebrar os paradigmas do que vem sendo feito por agências e por designers do cotidiano, vamos dizer assim, tipo, que ficam sempre naquele quadradinho, naquele cabresto, entendeu? Então, com ele também, é muito essa coisa de usar plataformas diferentes para criar estéticas diferentes e, através dessas estéticas diferentes, trazer conceitos. Então, com ele eu aprendi muito disso, tanto que com ele eu fortaleci ainda mais essa ideia, essa busca de melhorar o meu processo criativo, porque eu vi um cartaz dele, que é um cartaz de uma foto dele nu, tudo cortado. E com isso ele quis dizer para as pessoas que estavam indo naquela palestra dele, que era uma palestra até que está aqui, Sagmaster, Aiga, Detroit, and Ken Brook, que o design não é fácil. Trabalhar com criação não é fácil, é dolorido, é desgastante, você sofre bastante, você tem que aprender bastante, se você quiser se manter no mercado, se manter no meio dos razoáveis, partir para o meio dos bons, ir para o meio dos melhores, é suado, é dolorido, você precisa passar por muitos estágios assim, entendeu? Você precisa literalmente virar noites, não tem como, entendeu? Espero não estar desanimando muitas pessoas aí, mas é uma coisa. O processo criativo é uma coisa dolorida para você chegar num nível que facilita a sua vida, até você chegar ali, você passa por muitas coisas, você passa por muitos ensinamentos. Então, para evitar muito disso, eu procuro ler muito, eu procuro me basear demais nessas pessoas que eu estou dizendo para vocês, entendeu? Então, criação é dura. Não fiquem esperando a tal luz divina, que essa luz divina pode até acontecer em alguns momentos, mas é porque veio da sua bagagem, não é talento nem dom. Outra pessoa também que eu busco muito referência é o James Victoria. Ele tem um trabalho, assim, como posso dizer, muito vernacular. Ele trabalha com imagens e sempre procurando trazer uma tipografia vernacular sobre essas imagens. E vernacular que eu digo não é simplesmente só sobre tipografia, ele trabalha com ilustrações bem, como posso ser de rascunhos mesmo, também, tipo um cartaz que eu estou vendo aqui que eu tenho, que é o Use a Condom, entendeu? Que são duas moscas transando, mas ela é bem feita com riscos mesmo, entendeu? Um cartaz dele que eu tenho, acho que é adesivo. Eu não sei se foi só adesivos ou se foi feito cartaz mesmo disso, mas é o Racism, que é racismo, que simplesmente o C está mordendo o isme da palavra. Então, eu com ele também trouxe muito dessa coisa de testar, de não me importar no que vai. Lógico, tenho que me importar com o que vai sair, mas durante esse processo de buscas por estética, eu não me preocupo muito em como está indo, eu me preocupo em encontrar o foco do que eu quero, e então eu começo a me preocupar com RAFs, com moodboards, com mapas mentais, em como vai ficar no final. Eu primeiro busco o meu objetivo e depois eu busco a solução. Entendeu? O meu objetivo é tal, e como eu vou resolver esse objetivo com essa solução estética. Tá, aqui é uma puxação de saco, né? Como eu disse lá no começo, eu passei 3 anos e 10 meses na Brainbox Design, sob o comando do Marcos Menini. Esse cara, eu não canso de repetir essa história. Eu saí de um estúdio chamado Ponto Design, quando eu estava na faculdade, eu acho que fiquei uns 6 meses estagiando. E aí eu saí e fiquei pensando assim, tipo, agora eu tenho que
Agora, eu quero trabalhar com duas pessoas. Uma foi o Marcos Menini e o outro eu vou falar daqui a pouco. Aí eu mandei o portfólio para os dois, acho que foi numa quinta-feira de manhã. Quinta-feira, umas 9 horas. Aí fiquei lá moscando em casa, esperando, sei lá, qualquer coisa, sei lá, a hora do almoço. Daí 10 horas, tipo, eu entrei no e-mail de novo e o menino já tinha me respondido e me chamando pra trocar uma ideia no mesmo dia. Eu fui, tive uma conversa super bacana com ele, mas também eu fui, tipo, meio que me cagando de medo, porque o menino, ele tem uma certa fama, ele sabe disso. Todo mundo sabe disso. E aí eu pensei, putz, cara, eu fui chamado pra ser estagiário do menino. Fui, tive uma conversa super bacana com ele, entendeu? Fiquei feliz porque ele me disse, não sei se ele vai se lembrar disso, mas eu me lembro, fiquei muito feliz por isso, que ele estava dispensando, não dispensando, demitindo, mas duas pessoas que ele já tinha entrevistado, ele não, que ele ia chamar, ele deixou de chamar por causa do meu, porque ele ia me contratar como estagiário por causa do meu portfólio, entendeu? Tanto que ele até, também não sei se ele se lembra disso, mas como eu disse, eu me lembro, estou muito feliz por causa disso. Ele me disse que meu portfólio já era maduro o suficiente, então eu saí daquela entrevista muito mais confiante com a minha carreira, entendeu? É esse tipo de pessoa que nos leva para frente, entendeu? Não o tipo de pessoa que dá carteirada, ele não, pelo menos comigo, nesses 3 anos de convivência, eu nunca, nunca vi o menino dando carteirada ou comigo ou com a pessoa próxima a mim, assim. E com o menino eu aprendi muito de conseguir um conceito e amarrar todo esse conceito na campanha, na marca, no projeto todo. Não deixar um nó solto, não deixar um motivo para que o cliente questione aquela decisão. Então eu aprendi muito, até desde fazer textos, desde de escrever textos, desde fazer até uma pequena animaçãozinha no PDF para explicar tintim por tintim para o cliente, tipo, deixar a prova de idiota mesmo, assim, a apresentação, sabe? Garantir que aquele projeto vai ser aprovado. Então, com ele eu aprendi muito isso, de saber amarrar a questão conceitual com a questão estética, de saber contar a história de maneira fluida e que seja aprovada. Não simplesmente largar uma coisa ali e o cliente é assim pequenininho, então não tem problema. Não, para ele também não tinha muito disso, tipo o cliente é grande, o cliente é pequeno. Não, todo mundo era tratado da mesma forma. Lógico, na correria do dia a dia, assim, algumas pessoas sempre transparecem outra coisa, mas pelo menos o que eu convivi com ele foi isso, tipo, amarrar tudo, saber contar a história, saber desdobrar aquela história para tudo. O próximo cara é um outro diretor de criação também, que, como eu disse, na pequena história com o Menini, que foi o segundo cara que eu mandei meu portfólio, que é o Alessandro Tautman. Ele é diretor de criação da Taste, acho que é da diretor de criação, não. No momento eu não sei, porque eles são em 3 sócios. O Tautman, aqui é outra puxação de saco mesmo. O Tautman, além da mesma questão do Menini, de saber conceituar e amarrar tudo, eu aprendi uma coisa que falta em muitos grandes designers e estudantes de design, que é a humildade. Esse cara simplesmente, uma tarde, ele parou de trabalhar para me atender no segundo projeto da faculdade. Assim, eu tinha que fazer uma revista de design sustentável. Tinha que fazer apenas 20 páginas, mas como eu disse, eu sempre procurava fazer mais, eu sempre fui muito quieto, então eu quis fazer uma revista completa de 70 páginas e tal. E aí eu procurei contatos que me ligassem ao Tautman e marquei uma entrevista com ele. Gravei um vídeo sobre design sustentável, batemos um papo longo assim à tarde, entendeu?
Nunca ele evitou, tipo, as minhas ligações, eu ligava e ele correspondia, até que um dia a gente marcou mesmo de eu ir lá entrevistá-lo. Aí depois que eu terminei assim a gravação, eu pensei que eu ia simplesmente ser dispensado, não, a gente ainda continuamos conversando. No fim, ele acabou me entrevistando sobre design sustentável, o que eu pensava do design sustentável também. Mas com o Tautman foi bem isso, entendeu? Além da questão conceitual, além da questão estética, além do trabalho em si, eu aprendi muito disso, entendeu? Deixar de ser designer e ser mais humano. Saber prestar atenção nas pessoas, desde a tia do café até o diretor de criação, entendeu? Desde o estagiário, tratar todo mundo como igual. Então é isso, algumas pessoas parecem que nascem com o rei na barriga e outras pessoas fodas, como tanto o Menino como o Tautman, tratam todos como iguais, pelo menos foi comigo. O último cara também é outro curitibano. Esse cara eu vivo trocando ideia com ele, se bem que faz um tempo que a gente não se fala, que é o Dado Queiroz. Eu conheci ele em 2010, eu fiz um workshop dele aqui em Curitiba. Eu fiz o letraria. E aí, o que eu aprendi com ele no workshop, eu fiz muito, entendeu? Pelo menos no workshop eu fiz coisas mais manuais. Mas depois que eu vi mais o trabalho dele, estudei mais o trabalho dele, e as dicas que eu peguei com ele no workshop, eu passei um tempo fazendo bastante letras 3D, assim, que é um grande foco dele, e ele faz como ninguém, assim. Com o dado também eu aprendi muito isso, tipo, de não... Essa coisa de designers, o cara é super de boa, o cara, pelo menos, eu pensei que no início ele não ia me responder, assim, não ia trocar ideia, depois ele mesmo falou que nunca viu alguém evoluir tão rápido, entendeu? Fiquei muito feliz quando eu vi isso dele. Acho que foi quando ele veio da Holanda para cá, uma palestra que ele deu na minha faculdade, que eu já estava fora da faculdade, que a gente se encontrou de novo, trocamos ideia e tal. E aí ele falou isso pra mim e eu fiquei tipo, putz, o cara foda pra caralho falando isso pra mim, entendeu? Então o Dado é bem isso, ele me ensinou muito sobre tipografia, me ensina muito sobre tipografia, a gente troca muita figurinha, eu fico feliz de alguns momentos eu poder ajudá-lo em alguma forma, eu fico muito feliz porque eu tenho apenas quase 4 anos de carreira, tô saindo das fraldas da faculdade ainda, enquanto ele já tem anos de carreira, passou por grandes agências, passou um bom tempo trabalhando como freela. E o Dado só tem uma diferença para esse bando de pessoas que tem feito letras 3D por aí. O Dado ele sabe o que é tipografia. O Dado ele estuda tipografia, ele estudou tipografia, ele sabe sair do 3D para o flat tranquilamente também. Ele sabe criar estéticas diferenciadas. Ele se adapta fácil, pelo que eu vi assim. E uma coisa que eu vejo no trabalho dele é esse caos que ele consegue criar e ao mesmo tempo controlar esse caos, entendeu? Um grande exemplo disso é o cartaz que ele fez para o N-Design em 2010, que foi o Imersão aqui em Curitiba, um cartaz que você olha, parece que foi feito num 3D Max, num cinema 4D, mas não, o cara fez totalmente à mão no Photoshop, entendeu? Um digital handmade, entendeu? As sombras, o brilho, você olha para você, aquilo é uma tinta preta que escreveu imersão e tal, mas não, o cara fez totalmente à mão, lógico, no Photoshop, mas foi à mão, entendeu? Foi ele tem grande noção de brilhos e sombras, mas ao mesmo tempo, se vocês verem no portfólio dele, ele tem eu não lembro se é uma marca de cerveja ou o que que é aquilo que está escrito Stout, mas é um trabalho refinado pra caralho, e está flat, entendeu? Então o Dado ele consegue sair disso, de ser 3D, de flat, de criar uma estética diferente,
ele também é muito fã, pelo que eu lembro, do David Carson, então ele traz muito dessa experimentação também, entende? Então, do dado também veio muito disso, de experimentar, de testar e também da questão humildade, que falta em muitos no mercado. E é só. Tá, agora eu vou falar mais sobre como eu crio os meus projetos, assim, tipo, eu tenho alongado mais o meu processo, mas o mais básico assim que eu faço, que eu sugiro a todos os alunos a começarem a fazer é iniciar por um mapa mental, que é tipo, eu vou ler aqui, tá? Mapas mentais são estruturados com base em relações entre conceitos, explicitadas por frases de ligação, palavras, ícones, formando ideias, as quais são passíveis de análise lógica. O que significa isso? Primeiramente, não tem uma fórmula para se criar um mapa mental. Assim, tipo, tem gente que começa desde de um centro e começa a ramificar ideias. O centro que eu digo é o seu foco do projeto. Tipo, fazer a marca de uma padaria. Então, você escreve lá o nome da padaria no meio, simplesmente padaria, e começa a ligar preconceitos a isso, entendeu? E desses preconceitos você liga a outros preconceitos e a partir dessas pequenas ramificações você começa a ter conceitos, ideias, entendeu? E tudo isso apenas com imagens, imagens não, desculpe, com palavras, porque pelo menos para mim palavras são carregadas de imagens e imagens também são carregadas de palavras. Então, a cada momento que você faz uma ramificação, você já está criando uma cena, você está criando uma ideia, você está criando conceitos. Então, isso já é um bom ponto de partida para um projeto, que é criar aquela ideia. Não simplesmente partir para o visual, e sim partir para uma ideia de início, não fazer simplesmente o que muitos designers gostam, que é simplesmente a parte visual. Mas a gente precisa começar a pensar, os alunos precisam começar a pensar que o design não é simplesmente fazer algo bonito, e sim pensar algo funcional. A função, pelo menos para mim, vem antes da forma. Você precisa pensar para que aquilo vai servir, para depois pensar na estética daquilo, entendeu? Porque se aquilo tiver uma estética linda, mas não for funcional, ele não precisa existir, pelo menos essa é a minha opinião. Simplesmente ele vai estar ali ocupando espaço na mídia, ocupando espaço físico, ocupando espaço na memória, ocupando espaço emocional, sei lá. Então, criar alguma coisa simplesmente por criar, sem ter uma função, uma história por trás, pelo menos eu não vejo objetivo, entendeu? Então, é bacana os alunos começarem a se preparar mais no que fazer, no que em como e por que, em por que fazer do que em como vai fazer, entendeu? Por que que eu vou fazer isso, entendeu? Do que como eu vou fazer isso. Tipo, como é simplesmente lá no final. Por isso que muito desse processo criativo de mapas mentais, mood board e tal, eu curto muito essa parte de pesquisa por causa disso, porque eu me preocupo muito mais em como isso vai funcionar do que em como ele vai ficar. Como ele vai ficar não me importa. Muitas vezes o cliente vem para você para que você resolva um problema para ele. Ele às vezes vem pedindo um flyer, por exemplo, um folder, sei lá, whatever, mas no fundo ele precisa de uma marca nova, no fundo ele precisa de um site novo. Então, você até propõe o que ele quer, mas mostra para ele, mostra por base de pesquisas, o que ele realmente precisa, entendeu? Então, o mapa mental é muito disso, ele começa como ideia, como pensar, não simplesmente como visual. Aí o meu segundo processo é o mood board.
lógico, como eu disse, eu alonguei, não vou falar tudo que eu faço aqui, porque senão ficaria muito longa a palestra. Mas, mas a partir que eu faço o mapa mental, eu começo a fazer um mood board, assim, buscando, como eu disse, palavras são carregadas de imagem e imagens são carregadas de palavras. Então, depois do mapa mental, eu pego todas aquelas palavras ou todos aqueles preconceitos que foram criados no mapa mental e começo a buscar imagens relacionadas a isso. A partir do mapa mental, eu já tenho ideias pré-definidas, já tenho algumas coisas flutuando aqui, e o moodboard já começa a solidificar isso, já começa a tornar o projeto mais tangível, mais visual. Eu posso apontar se eu vou usar uma textura, tipo uma textura de escama de crocodilo, de pele de crocodilo, desculpa. Se eu vou usar transparências, aí eu posso apontar num pupurri de imagens ali no moodboard, várias transparências ou como essas transparências iriam funcionar no projeto. Então, o moodboard é um complemento mais visual do mapa mental. O moodboard simplesmente torna visual e físico o que o mapa mental já fez como ideia. Aí, a partir disso, eu começo a rafiar. Eu rafeio várias vezes, até uso um processo que é a Luba Lukova. Luba Lukova? Eu não me recordo muito bem o nome dela, que ela faz muitos cartazes, assim, principalmente de peças do Shakespeare. E ela, pelo menos a Ellen Lupton, no livro dela, do Design Thinking, batizou esse processo de Brain Dumping Visual, que é como se fosse um mapa mental, só que visual. Você começa a rafiar sem parar e sem se preocupar em refinar aqueles rafos. Você sai riscando simplesmente para anotar aquelas ideias de uma forma mais visual e até explicativa, escreve. Eu, pelo menos, tenho escrito nos meus rafts assim, isso fica assim, isso pode ficar assim, entendeu? E assim eu começo a ter vários visuais daquele conceito. E eu começo a rafiar a partir do momento que eu defino um conceito. Eu não começo a rafiar todos os conceitos que eu criei ou que eu pré-defini. Eu simplesmente, de todas aquelas ideias que eu tive, ou eu sento como meu diretor de criação, ou eu, pelo menos quando for um trabalho freelance, eu decido, dentre todos aqueles conceitos, qual é o melhor para o cliente, seguindo a minha pesquisa, lógico. E aí eu começo a rafiar desenfreadamente maneiras visuais, diversas maneiras visuais de transmitir aquele conceito. Tipo, uma logo que precise de fogo, sei lá, eu faço apenas com uma fumaça, apenas, sei lá, viajando, entendeu? Então eu procuro, como eu disse, eu procuro usar essa coisa de brain dumping visual e sair rafiando de diversas maneiras o mesmo conceito, mas sempre buscando formas diferentes, nunca pegando aquela mesma forma e refinando ela, não. Eu sempre procuro coisas diferentes, maneiras diferentes de criar aquele conceito. Então, esses três processos assim é uma boa maneira assim para quem é muito travado para criar ideias, assim, para gerar conceitos, assim. Começar com o mapa mental e fazer uma grande ramificação mesmo. Procurar, às vezes eu trabalho muito com dicionário do lado quando eu estou fazendo um mapa mental, porque aí eu pego aquela palavra, vou ver no dicionário, ela já me traz outra, já me traz verbos. Esses verbos causam como eu disse, palavras são carregadas de imagens. Então, verbos, para mim, eles são muito carregados de movimento. Então, se eu penso em gato saltar, eu já imagino um gato saltando, lógico. Então, esses verbos, eles trazem movimento ao projeto. São chamados de verbos de ação pelo livro de Design Thinking da Ellen Lupton. Então, tudo é um gatilho para alguma coisa. Como disse anteriormente, o design é muito de relação, muito de relacionamentos. É fácil você fazer as coisas se relacionarem uma com a outra.
Como eu disse lá sobre o David Carson, tipo, muito de experimentar, às vezes colocar uma imagem de um ferro quente perto de uma língua, entendeu? Você causa uma estranheza, causa um efeito visual diferente. Então, essa questão do mapa mental, de relacionar palavras com palavras, de palavras diferentes com, com outras palavras que no cotidiano elas não se encaixariam, esse processo de mapa mental ele ajuda muito para puxar o gatilho das ideias. E a partir do momento que você já tem um mapa mental grande, e lógico, ele não tem limite, você, sei lá, você que tem que frear até onde você vai com o mapa mental. A partir do momento que você já tem um mapa mental bom, com pré-ideias bacanas, você já começa a fazer um mood board. E ele já começa a deixar mais tangível aquilo. A partir daquele momento que você já tem uma forma mais ou menos, e lógico, o que eu posso dizer para vocês é isso. Sempre vá pontuando com o seu diretor de criação, com o seu professor, ou sei lá, com o seu parceiro de trabalho, cada processo desse para ser definido, para ter uma assertividade maior, entendeu? Fiz um mapa mental, mostra para o responsável, mostra você para o seu parceiro ou você mesmo, faz o mood board, pontua, faz os RAFs, pontua, e aí sim você parte para aquela coisa gostosa que todo mundo curte, que é fazer no software, quer fazer um visual, entendeu? Essa é a minha dica de processo criativo, assim. E leiam muito, entendeu? Tipo, eu tenho lido muito, terminei o livro da Ellen Luke de Graphic Design Thinking, e tenho lido agora o Guia da Identidade de Marca. Então, ler também te traz muita bagagem, você vê muitos cases, você começa a procurar saber como é o processo criativo de cada pessoa que está ali, entendeu? Então isso vai te acrescentando mais coisas, aquilo que eu disse anteriormente, buscar espelhos. Então essa é a minha dica para vocês, 3 processos criativos e continuar lendo muito. Então, agora eu vou falar mais um pouco de mercado e agora que vai começar as cutucadas em muitas pessoas. Porque aqui eu vou falar desde de questão trabalhista, de questão de caráter de gestores, caráter de alguns designers, de caráter do mercado, questão de tendências. Aqui eu vou cutucar geral mesmo, por isso que a minha palestra se chama Ácido. O meu primeiro a minha primeira cutucada, vamos dizer assim, é a questão mais da mesmice que eu vejo, tanto do que os estudantes criam, desde o que os designers do mercado seguem, assim, entendeu? Que é uma coisa meio, às vezes parece que me cansam, pelo menos, assim. E eu sei que cansam outras pessoas, porque eu converso com muitas pessoas ali no bastidores do Facebook. Então tem algumas coisas que cansam visualmente, tem algumas coisas que são usadas exageradamente, e aí você pensa assim que muitas pessoas só fazem aquilo porque é moda ou porque é tendência, e aí acabam acabando com a poesia daquela coisa, assim, entendeu? Atualmente o meu bode expiatório é caligrafia, entendeu? Teve uma época que o meu Behance, assim, eu acho que 50 coisas que apareciam no meu feed do Behance, 40, eu juro, 40 eram caligrafia, parecia que todo mundo aprendia a fazer caligrafia e já estava dando aula de workshop, dando workshop sobre caligrafia. Então eu peguei até um tempo assim, eu postei, falei sobre isso, algumas pessoas entenderam errado, depois vieram conversar comigo nos bastidores do Facebook, eu expliquei o porquê, aí me entenderam, porque, como eu disse, não digo que eu não gosto de caligrafia, eu adoro tipografia, a minha paixão pelo design começou bastante por causa da tipografia, por causa como eu disse sobre o Paul Rand, de pegar uma história e transformar aquilo em uma coisa só, que pelo menos é assim que eu vejo a tipografia, é contar uma história através de cada caractere do alfabeto.
Então, a minha rusga atualmente com a caligrafia é a quantidade de pessoas que está fazendo isso, e não digo que é ruim fazer isso, não digo que é ruim aprender, mas pelo menos para mim é ruim simplesmente apenas pôr isso no portfólio, porque, como posso dizer, o mundo está tão globalizado, né? Globalizado já é uma palavra velha atualmente, que você tipo, tem o Behance, você tem o Pinterest, eu já fui encontrado para fazer projetos através do Pinterest, você tem o Facebook, tem o Twitter, tem tudo, entendeu? Eu tenho milhares de contatos de diretores de criação, converso muitas vezes com vários assim, e aí eu te pergunto assim, se você tem se você só faz caligrafia, você sabe fazer outras coisas, mas você só faz caligrafia e só posta caligrafia nas suas redes sociais, no seu portfólio, os diretores de criação que você tiver como contato, os designers que você tiver como contato, professores que você tiver como contato, simplesmente vão te ver apenas pela caligrafia. Para eles, você simplesmente vai ser alguém que simplesmente faz, você não pensa, você simplesmente faz. Você não tem mais nada para trazer para os projetos deles além da caligrafia. Então é isso que eu digo disse nas outras palestras e digo para vocês que aprendam variadas coisas, se apaixonem por variadas coisas, mas variem. Não tenha simplesmente uma bala na agulha, tenha várias balas na agulha. Aprendam a caligrafia, aprendam a fazer uma letraria 3D, aprendam a ilustrar diferentes tipos de personagem, diferentes tipos de objetos, aprenda a fazer desde logos minimalistas até logos carregados de brilho e sombra, aprendam, mas não sobrecarreguem o seu portfólio com isso, porque muitas vezes as pessoas vão olhar para o seu portfólio e simplesmente vão pensar, esse cara só faz isso, eu vou chamá-lo quando só tiver isso para fazer. Mas lembre-se, além de você, vai ter 300 pessoas que também já vão estar fazendo isso, que simplesmente só vão estar fazendo isso. Por isso que eu tomei essa decisão na minha carreira de pensar mais e fazer menos. Entendeu? Porque quanto mais eu penso, mais eu facilito a minha vida, mais eu facilito o meu trabalho, mais eu facilito o trabalho para o meu cliente. Então, mais eu facilito a minha carreira e mais eu facilito a minha concorrência no mercado. Entendeu? Eu via muito isso de caligrafia. Depois que eu deixei de seguir uma galera, aí eu comecei a seguir outras pessoas mais focadas em pesquisa, mais focadas em branding, do que mais focadas em apenas querer aparecer. Então, atualmente, o meu bode expiatório assim, é caligrafia, por causa disso, porque eu vejo muitas pessoas fazendo a mesmice, entendeu? Às vezes eu vejo uma caligrafia, penso que é de uma pessoa, mas é de outra pessoa, não tem mais hum, aquele amor, não tem mais aquela personalidade, parece que todas as caligrafias são helvéticas, entendeu? É uma tipografia perfeita, porém, pelo menos para mim, minha opinião, é uma tipografia sem personalidade. Então, para mim, todas as caligrafias que estão aí atualmente não têm personalidade. Parece que é sempre a mesma pessoa que está fazendo, mas não, são diferentes pessoas. Desculpe se eu cutuquei alguém aí, tá? Como eu disse, por isso que eu procuro fazer variadas coisas, desde cartazes, logos, embalagens, ilustrações, campanhas. Então, o meu foco é me tornar um diretor de criação ainda, entende? Então, é isso. Por isso que eu tenho procurado me tornar mais multidisciplinar, assim, aprender várias coisas, saber várias coisas, ou muitas vezes nem é saber fazer, mas é saber distinguir, é saber. Como eu li no livro do Paul Rand, eu converso com o Paul Rand, aprendi vendo imagens, então eu busco muito ver coisas para saber
como definir e como saber que aquilo é bom o suficiente. Como eu disse, atualmente eu vejo tantas caligrafias, tantas coisas repetidas, que para mim, às vezes, para mim, parece que é a mesma pessoa que fez. Porque sempre é o mesmo traço, sempre é o mesmo respingo, sempre é o mesmo swatch da fonte que é feito, entendeu? Então, eu busco sempre ver coisas diferentes, mas muitas vezes essas coisas diferentes já estão se tornando mesmices. Agora, continuando sobre mercado, falar mais sobre network, que por isso também que eu busco fazer coisas diferentes, busco aprender coisas diferentes, busco aprender métodos diferentes de criação, que é por causa disso, é por me divulgar de diversas formas, assim, que eu consegui fazer um network saudável, que eu chamo, que é confiar nas pessoas, que é as pessoas que confiam em mim. Tem designers plenos que eu trabalhei na Brainbox, que atualmente me chamam para fazer projetos juntos. E eu entrei como estagiário, então para mim é até surreal trabalhar atualmente com um designer pleno. Na época que eu entrei como estagiário, para mim é bizarro, assim, tipo, bizarro e ao mesmo tempo me deixa feliz saber que uma pessoa que tem um plano de carreira, tem uma carreira maior que a minha, me chama atualmente para participar de projetos e muitas vezes me passa projetos grandes e com total confiança. Então, acho que muito dessa de me divulgar, de mostrar trabalho, de mostrar que eu tenho um processo, de mostrar que meu trabalho é conciso, é concreto, sim, as pessoas confiam em mim. Tive o prazer de trabalhar com uma agência de Campinas, que é a Espinafre Comunicadores, Thiago Victor. Ganhamos um prêmio em 2014 com uma cerveja que a gente fez. Então, muito disso de me divulgar, de fazer coisas diferentes, e graças à internet de me relacionar com as pessoas, eu acabei fazendo um network saudável com muitas pessoas, assim. Muitas vezes sem ter contato físico, sem conversar pessoalmente, simplesmente pela internet, entendeu? Tem outras agências que eu mantenho muito contato, assim, eu conheço os diretores de criação, pessoas que gostam do meu trabalho e que sempre falam, cara, surgindo uma oportunidade, com certeza eu vou te chamar para fazer um projeto junto com a gente. Então, isso me deixa feliz porque esse é meu propósito, não é ser conhecido como Sandro do lettering, como Sandro da tipografia, como Sandro da ilustração, como Sandro das marcas, não. Eu quero ser conhecido como Sandro, o cara que pensa, o cara do design, entendeu? O cara que procura uma função e depois acha uma forma. Então, graças a esse meu modo de pensar, graças a essa coisa de querer pesquisar sempre e aprender mais e de mostrar no meu portfólio, no Behance, ou no meu portfólio offline, que é o PDF, de mostrar processo, entendeu? De falar, não, eu não simplesmente crio, eu tenho um porquê de criar isso. Então, como eu disse, por isso que às vezes eu acho uns bodes expiatórios, assim, tipo, pessoas que replicam demais a mesma coisa e esquecem que design, na verdade, é mais função do que forma. Então, é por isso que eu abri essa gama de network, assim, entendeu? Eu pretendo me tornar multidisciplinar mesmo, pretendo aprender o máximo de técnicas possíveis de pensar e de fazer. Mas além disso, como eu disse na parte de espelhos, assim, eu também procuro ser o mais tranquilo possível com as pessoas, eu procuro ser o mais verdadeiro possível com as pessoas. Desde a época da faculdade, eu mantenho contato com algumas pessoas. Eu quase não saí com amizades da faculdade, porque desde a faculdade eu sou muito assim inquieto, então eu ganho concursos e talvez isso tenha causado algumas inimizades assim, mas eu saí com
com duas amizades fodas, entendeu? Que eu tenho até hoje. Uma é com o João Carvalho, do canal Sem Ter O Que Fazer. Canal não, da página Sem Ter O Que Fazer, de tirinhas. Ele é programador também. Outro é o Victor Tiburcio, que está na Argentina atualmente. Eu acho que ele pretende ou está fazendo cinema lá. Os dois são programadores. Outras pessoas também que eu mantenho contato, que são do 3D, que são do design, entendeu? Então, a minha ideia de network saudável é essa, tipo, é confiar nas pessoas, saber que eu posso indicá-las e saber que eu também passo essa confiabilidade para elas e que elas podem me indicar tranquilamente. E por que eu consegui isso? Porque eu evitei aquela história de ser um designer, tipo, eu nunca critiquei o trabalho das pessoas, então evite ao máximo criticar o trabalho daquela pessoa que está do seu lado. Como eu disse anteriormente, é, você não é melhor do que ninguém porque você não tem talento, você não tem dom, você não tem dom divino nenhum, você simplesmente tem mais bagagem que outra pessoa, ou não. Então, sempre preste atenção, porque o nosso meio da criação é uma panela, tipo, e graças à internet ficou menor ainda. Então, o que você fizer aí em Limeira, eu vou saber aqui em Curitiba, ou vou saber em São Paulo, entendeu? Todos se tornaram onipresentes, oniscientes atualmente com a internet. Então, o portfólio sempre vai estar rolando. O que você fizer para o seu amigo do lado, lá na frente no mercado, pode voltar para você, entendeu? Você não sabe quem. Se você cagar no pau com seu amigo aí do lado, você não sabe se ele vai ser seu diretor de criação, seu head designer lá na frente, entendeu? Então, sempre essa coisa de pensar no karma. Karma is a bitch, entendeu? Ele vai voltar uma hora. Então, procure evitar esses caminhos cheios de pedras pontudas para que elas não voltem para você depois, entendeu? É isso que eu prego muito. Karma is a bitch. Como falei anteriormente, usei o Menini e o Taldman e o Dado Queiroz como exemplos. Nesse nosso mercado também a gente tem muitas frutas podres, assim, tipo, pessoas que se acham melhores que as outras, simplesmente porque estão numa posição melhor que as outras, ou simplesmente porque têm mais anos de experiência. Eu vivi, infelizmente eu vivi experiências assim, com algumas pessoas, pessoas que saíram do país e porque tiveram alguma experiência educacional ou de trabalho, sei lá, ou tanto faz, se achando melhor que as outras, se achando que por causa disso elas têm mais bagagem, não falo talento nem dom, mas elas acham que podem ter o direito de criar coisas melhores que as outras. Então é aquele caso de criticar, pessoas que adoram ficar criticando. Não, não digo que eu nunca fiz isso, no início, sendo um estudante bobo como todos, a gente acaba fazendo isso. Aí depois a gente vai percebendo que a vida real não é bem isso, mas muitas pessoas continuam vivendo dessa forma, assim, de criticar. Isso é uma coisa que eu ouvia do menino, assim, tipo, às vezes a gente viu o projeto aprovado de outra agência para o mesmo cliente nosso, e a galera descendo pau, falando, ah, tá horrível, não sei o quê, mas isso é uma coisa que o menino falava, tipo, você não sabe como foi o processo de criação deles, vocês não sabem a quantidade de pitacos que o cliente deu no projeto, entendeu? Então, muitas vezes não critiquem quem está do lado, muitas vezes não critiquem o porquê aquilo saiu daquele jeito. Então, essa questão do mercado, de um achar que é melhor que o outro, que uma agência achar que é melhor que a outra, eu acho que é meio defasado já, ainda mais por causa dessa quantidade de ligações que temos agora por causa da internet. Essa coisa de gestores escrotos que nós temos no mercado, assim, de dar carteirada, de bater no peito igual o gorila e falar, eu sou o chefe, eu que mando, você fica quieto. Eu acho também uma coisa muito defasada, muito troglodita, primitiva. Vi isso acontecer em alguns lugares. Pessoas que eu sei bem da história, assim, que
não tiveram um caminho árduo como muitos que eu conheço e simplesmente estão numa posição melhor, mas não passaram pelo mesmo caminho que eu conheço de outras pessoas, não passaram pelo mesmo caminho dessas pessoas que eu citei no início, entendeu? Simplesmente conseguiram estar ali. E não porque foram prodígios ou porque estudaram, mas simplesmente conseguiram. Local certo, hora certa, ou porque o pai e a mãe eram mais abastados. Então, eu vejo muito com essa evolução do mercado de coworkings, de trabalhar longe da agência. Eu futuramente já vou fazer isso. Eu ou quando esse vídeo passar, eu já estarei na Choque Publicidade. Eu vou trabalhar para eles. É uma agência de Pato Branco, mas eu vou continuar trabalhando em Curitiba através do Coworking Next. Então, essa coisa de gestores escrotos, de bater no peito e falar com quem você pensa que eu tô, com quem você pensa que você está falando, eu sou o dono, você fica quieto, entendeu? Essa coisa já ficou muito defasada, porque é igual aquele texto que eu vi uns tempos atrás, tipo, porque talentosos, criativos estão saindo da sua agência de merda. É simplesmente por causa disso, porque você é escroto, entendeu? Porque pessoas estão decidindo sair da sua agência, porque você é escroto, entendeu? Simplesmente por causa disso, ou porque sua equipe é escrota, e muitas vezes a equipe escrota é um reflexo do gestor. Então, essa coisa do mercado, para mim, engloba muito isso, a mesmice, a escrotice de um para o outro. São duas coisas que me incomodam demais no mercado, assim, a questão da mesmice e de ser escroto. Afinal, todos são humanos, todos são passíveis de erro, e não tem um porquê ficar criticando o trabalho, ficar criticando a carreira de um ou outro, sem nem mesmo ter passado pela mesma coisa que os outros passaram, entendeu? Tipo, acho que literalmente é foda ouvir de alguém falar assim pra você que a coisa não vai sair porque é ele que manda, sem nem ter ouvido você ou sem nem ter ouvido a sua história sobre aquele projeto. Simplesmente ele quer te usar como mouse. Passei por isso em alguns momentos e espero que a partir de agora reduza mais, assim, pelo que eu percebi, graças ao portfólio que eu consegui semear durante esses 4 anos aí. Eu acho que eu vou começar a reduzir um pouco isso na minha carreira, assim, espero, pelo menos. Então é isso, a última parte da questão de mercado é bem isso. Tomem cuidado, assim, com gestores escrotos, são pessoas que simplesmente batem no peito e falam que eles que mandam, mas na real quem manda é você. Por isso que eu prego tanto isso de estudar, de procurar processo criativo, de melhorar, de fazer, 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 fazer. Porque na real, no mercado você não cria produtos, você é o produto. Por isso que eu me vendo tanto, por isso que eu vendo tanto os meus processos, por isso que quando eu faço um post no Behance, eu faço um post gigantesco falando de como eu cheguei naquela solução, como foi cada passo a passo do meu processo, como eu gerei aquela alternativa, como eu defini aquela alternativa, até mesmo como eu criei, como foi o grid. Então, eu por isso que eu prego tanto isso, de ter um processo, para evitar que um babaca qualquer bata de frente comigo se achando melhor, simplesmente porque ou ele está numa posição melhor ou porque ele tem alguns anos a mais de carreira. Ter anos a mais atualmente não, pelo menos para mim, assim, com as pessoas que eu conheci profissionalmente, assim, ter anos a mais já não importa. O que importa pelo menos para mim, é um processo, é uma pesquisa e saber aonde essa pesquisa vai te levar. Então, botem isso na sua cabeça. No momento que você chega e tem um processo conciso, tem um processo que te traz
soluções concretas daquele projeto, você se torna especial, você se torna um produto bom para o mercado. Então, a minha dica é essa: estudem muito, tornem a sua base forte para evitar um escroto desses, entendeu? Tornem sua base forte para que no momento que um babaca desse falar alguma coisa do tipo, tentar te diminuir, você simplesmente abre teu e-mail e procura outro lugar e vaza. E deixa esse babaca na mão. Ok, gente? Tá, a partir daqui acho que a gente vai precisar da ajuda do pessoal da edição de vídeo para colocar as imagens dos meus trabalhos, que é isso que eu vou falar agora, fazer uma autofelação aqui e mostrar meus trabalhos. Explicar um pouco de algumas coisas que eu fiz. Um projeto que eu gosto muito, assim, que é um projeto pessoal, é a minha marca. Ela partiu muito desse conceito, assim, do que eu sou contra, que é aparecer demais. Tanto que em tudo que tem, que eu estou, assim, desde das redes sociais, assim, Facebook, Twitter e tal, eu simplesmente mostro apenas a minha marca, eu nunca apareço, tento nunca aparecer. E a minha marca é bem isso, ela se baseia no conceito que eu criei, que é exaltando o projeto, não o designer, que é muito do que eu falei anteriormente sobre a caligrafia. As pessoas fazem muito caligrafia para aparecer e não para criar uma função para aquilo, é mais para aparecer. Por isso que virou uma moda tão forte, assim, não, não é para, não é um pensar, é mais para aparecer. Então a minha marca é mais um manifesto contra tudo isso, mais um manifesto contra aquelas pessoas que querem mais ser popstar do que designers, que querem ser mais um prestador de serviço do que querem ser mais popstar do que prestadores de serviço. Porque resumidamente o designer é isso, resumidamente o designer é um prestador de serviço, não um rockstar, não um popstar, entendeu? Não um artista. Lógico, tem momentos que a gente faz arte, tipo, eu adoro fazer cartazes nos meus momentos ociosos, assim, mas a nossa principal função é prestar serviços, é resolver problemas. Então a minha marca é um manifesto, é um protesto contra essas pessoas que preferem mais aparecer com virtuosismos de softwares do que com ideias. Ela representa de forma com forma negativa o meu S do meu nome com dois objetos em volta e o S quase não aparece. Então a ideia é bem isso, assim, tipo, ser o mínimo possível, resolver o problema do cliente de forma mais concisa, mais concreta, mas sem precisar ter que aparecer, entendeu? Tipo, eu não preciso aparecer. A tiazinha que assiste a novela das 8, ela nem vai te conhecer, cara. Ela não sabe que você existe. Ela pode estar sentando até no sofá que você criou como designer de produto, mas ela não sabe quem é você. Então, desencana que aparecer para simplesmente aparecer para outro designer, cara, eu não sei o que isso faz diferente na sua vida, entendeu? Então, por isso que a minha marca é bem isso, é exaltar o projeto e não o design. Eu evito ao máximo aparecer, eu quero mais é que meu processo apareça do que eu. O meu primeiro concurso de cartaz assim que eu participei foi o Cartaz Aberto, em 2011, foi o final da minha faculdade. Foi o primeiro concurso que eu participei e fui selecionado, entendeu? Fiquei muito feliz. Acho que foi por isso também por esse motivo que eu comecei a ter um relacionamento longo com a minha faculdade, de ir lá, conversar com os alunos, conversar com os professores, dar palestras, dar workshops, ensinar um pouco do que eu sei para quem está começando. O Cartaz Aberto é um concurso anual que foca em temas políticos, vamos dizer assim. O primeiro foi o que eu fui selecionado foi focado em corrupção, depois teve Belo Monte,
e eu não lembro o que teve mais. Mas os dois que eu lembro foi esse, de corrupção e de Belo Monte. O de corrupção fui selecionado em 2011 e foi bacana, porque eu fui selecionado e eu já tinha sido chamado pelo Menini para ser estagiário. E aí acabou de que eu tinha paixão por cartazes, ele não sabia, eu sabia que ele fazia muitos cartazes, e acabou que, graças a esse cartaz, estreitou um pouco, vamos dizer, a nossa relação profissional, assim, tipo, tanto que ele foi um dos grandes apoiadores a cada concurso que eu participava, a cada projeto que eu era chamado, eu mostrava para ele, e eu via que ele se empolgava, e eu acabava me empolgando ainda mais. Como eu disse, são pessoas assim que nos levam para frente. Sobre aquilo do mercado, da criação estar globalizada, e que você pode se vender em todas as plataformas de redes sociais, até no Pinterest, que você pensa que lá você só vai guardar referências e fazer mood boards. Teve uma época que eu fiz um board chamado My Works, entendeu? Que era o meu portfólio. E através disso eu fui chamado para participar de um projeto chamado 100 Book Course to Fight Illiteracy, que era um projeto para a Europa de combate ao analfabetismo. É um projeto pela Unesco. Foi bacana porque eu achei interessante o modo que eu fui encontrado, que foi pelo Pinterest. Então, desde então eu tenho trabalhado muito em muitas redes sociais, desde o Instagram, Behance, Facebook, Pinterest. Então eu fui encontrado no Pinterest por uma pessoa do Me. Ele entrou em contato comigo através dele por determinado projeto. Ele me disse que alguém que ia fazer um cartaz não fez, desistiu no meio do caminho. E ele acabou me passando o cartaz para o livro A Journey to the End of the Night, agora eu não lembro o autor. Então, é por isso que eu prego muito de se vender em diferentes plataformas, desde o Pinterest, ao Instagram, ao Behance, ao Facebook, sei lá, o Google Plus. Então, você nunca sabe por onde você vai ser encontrado. Como eu disse anteriormente, você não faz os produtos, você é o produto, você que deve se vender. Então, não importa onde você está mostrando seus trabalhos, mostre-os, porque você nunca sabe quem que pode entrar em contato com você. Esse trabalho, ele participou de uma exposição itinerante pela Europa e ele apareceu desde exposições pequenas em casebres até na vitrine da maior livraria da Bélgica, que é a Amante Montbant. Ficou exposto um bom tempo por lá. Do lado do cartaz ficou o nome dos autores. Então, esse é outro ponto. Você não sabe quem estava vendo esses cartazes, quem estava vendo essa exposição. Você não sabe quem pode a qualquer momento entrar em contato com você. Um projeto do coração que eu faço desde a época da faculdade é o Choose Your Type. Já vi pessoas condenando esse projeto, criticando esse projeto com frases do tipo Choose Your Type, show my money, entendeu? Tipo, Choose Your Type, você me mostra o meu dinheiro e eu faço, entendeu? E são pessoas que eu sei que faziam trabalhos autorais free, antes de ter uma determinada posição no mercado. E acho muito escrutice isso, uma pessoa fazer uma coisa anteriormente e depois começar a condenar posteriormente. Então, eu apoio totalmente projetos do tipo Choose Your Type, porque eles não ganham nada em divulgar e em fazer exposições pelo mundo. Participei de muitas exposições através desse projeto. Acredito que muito do meu nome se baseia nesse projeto. Assim, o Choose Your Type é basicamente um projeto de cartazes, ilustração e tipografia. É para ser mais focado em tipografia do que em ilustração.
mas é uma chance que eu tenho de mesclar as duas técnicas, desde tipografia até ilustração. Eu comecei com Moscou, o projeto já bem anterior disso, comecei com Moscou no fim de 2011, quando eu estava terminando a faculdade, eu também já estava na Brainbox. Na época eu comecei a fazer, assim, tipo, como eu tinha mais tempo livre, eu chegava a fazer de 3 a 4 cartazes para cada edição. Quem tiver uma dúvida disso pode olhar no meu Flickr, que está abandonado. E desde então eu vim criando tipografias, preciso terminá-las, completar o alfabeto, vamos dizer assim, porque eu uso como válvula de escape e um modo de testar estéticas novas. Então, rebatendo as críticas de algumas pessoas sobre projetos assim, use-os para treinar, use-os para testar a sua capacidade, use-os para testar estéticas que você viu e você achou interessante, você quer fazer, mas não tem um projeto para fazê-las, entendeu? Então, use esses projetos, vamos dizer, free, para ganhar nome, para te dar peso, te dar massa muscular para o seu portfólio e dar massa muscular para o seu cérebro mesmo, de você poder treinar coisas novas e aprender coisas novas. Como eu disse, a primeira edição que eu participei foi em Moscou, fui selecionado. Agora eu não lembro muito bem a ordem cronológica, mas eu já fiz a do Rio de Janeiro, também fui selecionado, Istambul, Las Vegas, Mumbai. Teve a edição de Tóquio, que foi uma edição animada. Eles pediram para fazer um GIF. E aí, acredito que o pessoal da edição vai mostrar aí para vocês. Aí eu fui chamado para a primeira exposição fora do país, que foi em Londres, por eles, entendeu? Foi fazer a edição de Londres, foi uma edição estática mesmo. Simplesmente uma imagem, e eu não... essa edição eu acabei criando alguma coisa mais estética mesmo, mais baseada na bandeira. Criei uma tipografia também que pretendo desdobrá-la, assim. E também, graças ao Showzertype, tenho alguns projetos de tipografia para voltar para continuar, assim, quem sabe vender ou deixar free pra galera, não sei, ainda preciso tomar essa decisão, primeiro eu preciso terminá-las, né? Então o Showzertype foi bem tá sendo bem um projeto do coração, assim. O Showzertype também me permitiu a conhecer o OFF Barcelona, que é um festival de arte digital famosíssimo, assim, espero que vocês procurem, quem não conhecer, quem não conhece, procure saber sobre o que se trata. Eu tentei 2 vezes emplacar algo lá. Graças ao menino eu continuei, porque acho que na segunda tentativa eu mostrei pra ele e ele falou: vai, Pia, continua batendo que uma hora vai. A primeira que eu tentei do Off Barcelona foi em 2012, eu fiz um cartaz assim que eu gostei muito, foi aquele tipo de projeto que eu olhei e pensei, tipo, não fui eu que fiz, entendeu? Fiquei contente pra caramba, mas não foi exposto no Off, ele ficou na galeria online, o Showzertype, mas não foi exposto no Off Barcelona. 2013 tentei novamente, também fiquei na galeria online, não fui não fui fisicamente para o Off Barcelona. E em 2014 eu consegui. Eu fiz um cartaz, era uma edição digital, era uma edição animada, desculpe, era uma edição animada, então eu acho que eram, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu fiz 9 slides, cada slide desse mostrava vocês vão ver, Off Barcelona 2014, e aí eu escrevi Barcelona de 9 jeitos diferentes. Eu criei um lettering escrito Barcelona de 9 formas diferentes e a cada slide eu misturava essas 9 formas assim. A ideia era bem isso, era de trazer um cartaz cosmopolita, vamos dizer assim, tipo, moderno, que tivesse a cara de Barcelona, que tivesse o jeito do povo de Barcelona, que é um povo bem mesclado.
muitos turistas, muitos estrangeiros morando lá, muitas culturas, muitos movimentos diferentes. Aí o próximo trabalho foi um cartaz para a Cruz Vermelha, que eu ganhei menção honrosa. Ele foi exposto na Venezuela. Nesse momento já são 11h55. Eu não vou me lembrar muito bem do que, porquê e onde. Então eu vou vendo mais meus slides aqui. Foi na Venezuela, ficou exposto lá, foi para arrecadar fundos para a Cruz Vermelha e tal. Eu usei como conceito para o cartaz a frase de você tem sentido uma onda de esperança? ¿Has sentido um momento em la ola de esperança? Que é bem isso, tipo, você sabe que a Cruz Vermelha existe, mas você não sente que ela está ali. Porque ela está fazendo o que deve ser feito, mas ninguém nunca percebe. Ela está ali, mas ninguém nunca percebe. Você sente que ela está ali, você sabe que ela está ali, mas você tangivelmente você não percebe. E a história da Cruz Vermelha é bem isso. Ela foi criada a partir de uma igreja que estava no centro de uma guerra. Não lembro se é a Guerra Civil Americana, nesse momento eu não lembro da história, detalhes mesmo. E essa igreja ela foi usada por um médico para cuidar tanto dos soldados inimigos como dos soldados aliados. Ela foi considerada como uma zona neutra. Então a Cruz Vermelha é bem isso. Não importa quem seja, não importa o que seja, ela estará cuidando. E o meu cartaz é esse que eu espero que o pessoal da edição coloque aí para vocês verem. Como eu disse anteriormente, graças ao meu network, graças a essa coisa de ficar me vendendo no Facebook, no Behance, Twitter, Dribbble, Pinterest, tudo que eu puder aparecer. Eu tive o prazer de fazer um projeto com o pessoal da Espinafre Comunicadores, que foi o redesign dos rótulos da cerveja Duvida. Na verdade, não é dúvida, é Duvida, da Hora Vida Homebrew. Foi um projeto assim longo por minha causa, porque eles deixaram livre para eu criar o que eu quiser. E esses são os piores projetos, porque você tem uma história, mas como eles te deixam muito livre, parece que fica mais difícil buscar alguma coisa. Então eu li muito sobre a história da cerveja, da Duvida, que é uma double. Procurei saber qual é que é desse tipo de cerveja, acabei descobrindo que ela era criada por determinados monges. Perguntei para o Thiago Victor, que é da Espinafre, qual é que era da Duvida para a Homebrew, para a Da Hora Vida Homebrew. Ele me explicou que foi a primeira cerveja deles, eles tinham uma receita, só que não sabia se ia dar certo, eles fizeram na cagada mesmo. Por isso que o nome ficou Duvida, duvida que vai dar certo, duvida que a gente conseguiu. Então, como conceito ficou bem isso, bem essa coisa dos dois lados, algo divino, porque eu adoro cerveja, algo divino, como uma cerveja boa, poderia dar certo ou errado. Então eu usei muito essa coisa do cara bom, do cara mal, do bem ou mal, do dar certo, dar errado. Por isso que tem uma face, mas com duas faces, entendeu? Não? Ok. Graças a esse trabalho, a gente conseguiu ouro em embalagem rótulo no Media Festival de Campinas, São Paulo. Eu fiquei muito feliz, assim, porque um dos grandes detalhes desse projeto é que ele é simples, ele não tem uma faca especial, ele não tem acabamentos especiais, ele é um rótulo quadrado, corte seco. O que ele tem mesmo, que me deixa muito orgulhoso, é essa questão do conceito. Ele tem uma história por trás, ele tem uma grande história por trás, que eu consegui contar através de imagem, através da estética. Então, é isso que me deixa
feliz e orgulhoso com esse projeto, não simplesmente por causa do prêmio, mas por causa da história, e porque ele ganhou por causa dessa história, e não por causa de milhares de acabamentos, não por causa de que tem hot stamp em alto relevo e blá 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 blá, entendeu? Ele ganhou porque tem uma história. Além do rótulo branco, para, como eu disse, que eu aprendi com o Menini, é para amarrar todo esse conceito de dúvida, pelo menos foi aconselhado ao cliente, além do rótulo branco, fazer o rótulo amarelo, rótulo verde, rótulo azul, rótulo rosa, rótulo de variadas cores, para que criassem no PDV, para criar no PDV uma dúvida para o cliente. Ah, vou levar o rótulo branco porque a ilustração ela é preta sobre cor, entendeu? Sobre branco. A ilustração é preta sobre o verde, preta sobre o amarelo, preta sobre o azul, preta sobre o rosa. Então a ideia era sempre manter essa dúvida, entendeu? Então é um conceito que tem várias ramificações, desde o duvida até a dúvida. Coisa de louco, né? Tá. Falando sobre networks, eu tive o prazer de fazer a identidade, a cara visual de um festival de literatura aqui de Curitiba, que é o Litercultura. Fiz através do Ambiental Coworking, Ambiental Office, que é um coworking daqui de Curitiba. Mandei o portfólio pro Flávio Ferrer, que é desse coworking, uns tempo atrás. Depois ele me apareceu com esse projeto. Foi um projeto árduo. O Flávio vai entender se ele ver esse vídeo, o porquê de árduo. Mas no fim eu consegui uma estética bacana, eu acho que eu consegui. Mesmo dos entraves que tivemos, por causa de um detalhe, eu consegui amarrar um conceito, que é o conceito de corrente, que é o conceito de corrente sanguínea, que a literatura traz para as pessoas outras vidas, mostra para as pessoas outras cenas, outros momentos, outras vidas, como eu disse, entendeu? Então, eu consegui amarrar nesse conceito de corrente sanguínea, de não simplesmente uma corrente que prende, mas uma corrente que leva a vida, que é assim como eu vejo a literatura. Um projeto que eu gostei muito de fazer na Brainbox foi a campanha de Copa do Mundo do Shop Miller. Foi um projeto do tipo, foi passado para mim, mas aí rolou uma reunião de equipe, assim, tipo, vamos sugerir coisas. Acabou que não rolou sugestão nenhuma e o projeto ficou comigo, já tinha passado uma parte do prazo, conversei com o Menini. Foi uma época que a agência estava bem, como eu posso dizer, fodida. Todo mundo estava muito ocupado, as redatoras estavam ocupadas, então acabou que eu e o Menini a gente tocou esse job juntos, assim, tipo, fizemos trabalho de redação, fizemos pesquisas de fotógrafos, fiz pesquisa de imagens. Dessas imagens, o cliente foi para o cliente, o cliente selecionou o casting para ser fotografado, conseguimos verba para que fosse feita fotografias mesmo, não simplesmente usar shutter. E, como posso dizer, essa campanha, pelo menos para mim, foi uma homenagem para Curitiba, porque na época da Copa do Mundo tudo é proibido, né? É proibido falar em bola, é proibido falar em mundo, é proibido falar em país, é proibido falar Copa do Mundo, é proibido falar gol, é proibido falar tudo, entendeu? Tipo, a FIFA literalmente fode os países sedes. Então, eu acabei usando, assim, muito esse momento para homenagear Curitiba. Eu sou paulista, vim para Curitiba em 2007. Considero Curitiba uma pequena São Paulo, só que mais calma. Tem ficado mais louca, mas é mais calma do que São Paulo. E me abraçou de uma forma bacana, entendeu? Tanto que minha carreira se baseia muito mais aqui do que em qualquer outro lugar. Então eu usei essa campanha para fazer uma homenagem para Curitiba, assim, e usar ela. E aí
amarrar ao shopping, que o conceito era bem isso. Curitiba tem a cara do mundo, Miller tem a cara de Curitiba, entendeu? Porque Curitiba tem muitos imigrantes, imigrantes de todos os tipos, desde espanhóis, árabes, russos, alemães, poloneses, entendeu? Japoneses, chineses. Atualmente nós temos angolanos. Então, então foi um jeito que eu encontrei de homenagear, que, como vocês podem ver nas imagens, colocaram uma bandeira japonesa com uma negra na frente, entendeu? Tipo, quem diz que a negra não pode ser uma japonesa? Só porque ela não tem traços asiáticos, mas ela pode ter nascido no Japão. Colocaram um japonês na frente da bandeira alemã, que como como posso dizer, quem pode garantir que esse japonês, na real, não é alemão, entendeu? Então é bem essa mistura, é isso que eu vejo em Curitiba e essa coisa de literalmente abraçar quem vem para cá. Então eu espero que o pessoal da edição coloque as imagens para vocês verem cada projeto desses aí. E acredito que é isso, gente. Eu espero que eu tenha agregado algo para vocês. Eu espero não ter ofendido ninguém. Me desculpe qualquer coisa. Fica meus contatos aí no Facebook, Behance, Pinterest, Instagram, Dribbble. Quem quiser trocar ideia comigo através do Facebook, eu estou sempre aberto para conversar. Só que aquilo, job de agência, job de freela, tô cuidando do meu filhote, tô brincando com o meu filhote, vida corrida. Então me mandem, se quiserem, lógico, né? Me mandem mensagem, a gente troca ideia. Só que se eu demorar muito para responder, não quer dizer que eu sou escroto, não quer dizer que eu sou mentido, não quer dizer que eu quero que você se foda, não é isso. É que eu tô fugindo com alguma coisa. Então, se quiserem perguntar, mandem perguntas. Quando eu puder, eu literalmente respondo e mantenho uma puta relação com vocês. Então, obrigado pelo convite e, novamente, espero ter agregado algo, nem que seja um palavrão novo no seu vocabulário. Obrigado. Tchau, tchau.